Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa, finalmente em casa, para mais um Geoeconomia. E eu estou novamente, porque eu já fiz um programa em outro, o mesmo cenário, não o mesmo cenário, não, um cenário parecido em outra localidade, mas a gente escolheu esse aqui que é mais simpático, até porque está na sombra, né? Graças a Deus a produção, que não tem criatividade, escolheu o mesmo cenário, mas pelo menos me preservou, que é a Ponte 25 de Abril, que foi construída, na verdade, pelo Salazar, já disse isso, mas depois da Revolução de 25 de Abril, a esquerda que gosta, né, de surfar no mérito dos outros, resolveu mudar o nome e chamou de 25 de Abril. Enfim, mas o fato é que é uma vista linda, é uma ponte histórica e vamos falar de geoeconomia. Eu vou ficar devendo para vocês, como dessa vez, os agradecimentos, porque foi muito corrido, cheguei de viagem ontem e não deu tempo, eu li os comentários, fiz a lista, mas não deu tempo de passar para a produção. No próximo farei, fico em dívida com vocês, me perdoem, mas não deixe de comentar, curtir, compartilhar, é importante para dar aquele belo engajamento e também para a gente poder ler a opinião de vocês sobre o Geoeconomia, sobre o Quinto Elemento. Aliás, eu e Trielli, né, o Trielli até falou ontem, tudo, absolutamente tudo que vocês comentam, eu e ele, né, nós lemos. Enfim, vamos lá. E obrigado aí pelos comentários, não deixe de fazê-los. Vamos voltar um pouco aqui para a gente entender o que está acontecendo essa semana, porque eu sei que eu vou dar um salto quântico para alguns. Nós vimos muito bem como nasce o complexo industrial da censura, né? Como um movimento dos oligopólios financeiros foi criado dentro do Estado francês e juntando grupos de mídia e o judiciário. Também vimos com essa estratégia de censura, migrou para os Estados Unidos pela agência do MI6 em conjunto com o Deep State americano, no caso do Russian Gates. Bom, mídia, judiciário e oligopólios tecnocratas, liberais, buscando uma uniformidade e unicidade ideológica. Isso é que tem por trás do complexo industrial da censura que nós vimos no último programa. E através desse complexo do Estado de censura, os wokes, lembre-se deles, né? Eles não morreram não, promoveram uma grande cultura de cancelamento, bloquearam contas nas redes sociais, promoveram fechamento de contas bancárias, criminalizaram o discurso, as palavras, lembre-se disso, tem palavras que são proibidas, criaram uma polícia do pensamento e implementaram de forma mandatória o DEI, que é aquela inclusão, igualdade, diversidade, nas empresas. Criaram comitês nos bancos para somente dar crédito a quem seguisse a sua ideologia woke e ambientalista. Obrigaram a ideologia queer nas escolas, pressionaram redes sociais para sufocar as vozes dissidentes, sequestraram o judiciário e promoveram a violência contra candidatos à direita. Não se esqueçam que isso aconteceu recentemente e o que alterou de verdade esse sistema foi a eleição de Trump. Ou seja, a estrutura de perseguição e censura só foi quebrada pelo Trump. Nós já falamos isso no GEL e a verdade é que o Trump, ao fazer isso, ele reconhece uma coisa simples, que nós vivemos uma guerra civil mundial, que foi o termo usado pela Hannah Arendt, que utilizou, na verdade, pela primeira vez. E é uma guerra civil mundial que não é apenas entre nações soberanas por hegemonia, não. É entre o liberalismo tecnocrata woke, que também busca uma sociedade de economia planificada e controlada. Isso dentro da Europa e dentro dos Estados Unidos. Por isso, meu caro, é que quando os especialistas da ONU condenaram o ataque dos Estados Unidos ao barco caribenho como um assassinato premeditado, significa que tem muito mais osso nesse angu. Principalmente quando a gente fala de defensores internacionais de direitos humanos, né? Que são especialistas jurídicos, reformistas da política de drogas. É porque tem coisas por detrás disso. E isso que nós vamos começar a abordar agora no seu Geoeconomia. Certamente, meu amigo, a ONU, ela busca hoje defender os interesses da China e, sim, de projetos supranacionalistas, porque a ONU é um projeto supranacionalista, assim como a própria União Europeia. E é interessante entender que a ONU busca defender aspectos geopolíticos, mas também um modelo econômico globalista. E do lado dos Estados Unidos, a compreensão de que o tráfico de drogas virou um problema geopolítico exatamente por estar alinhado aos bancos, levou à percepção de que é necessário retomar zonas de influência, porque esses traficantes, na verdade, viraram agora, né,
narcotraficantes de minério, né? Então, eles agora não só fazem isso com drogas, mas com armas, ouro e também commodities. Então, para entender a relevância dessa declaração da ONU, a gente tem que olhar sobre um outro prisma, que é a perspectiva da China. O que a China vê e percebe sobre essa ação do Trump na Venezuela. Para você entender o contexto, agora, no dia 2 de setembro, os Estados Unidos, a Marinha Americana, pegou um contra-torpedeiro e abriu fogo contra uma embarcação no sul do Caribe, afundou a embarcação e matou 11 pessoas. E Washington descreveu a embarcação como um narcobarco, ligado à gangue venezuelana Tren de Aragua. Pois bem, meu caro, dias depois, 2 caças venezuelanos sobrevoaram o USS Jason Durham, e o Pentágono chamou essa manobra de algo altamente provocativo. Caracas então denunciou o ataque ao barco como um prelúdio para uma mudança de regime, mobilizou dezenas de milhares de soldados, com o presidente lá, o Maduro, prometendo criar uma república em armas se os Estados Unidos invadirem a Venezuela. O governo Trump insistiu que a ação foi defensiva e que essa escalada do policiamento marítimo vai aumentar. Inclusive enviou caças, F-35 para Porto Rico, sugerindo então que de fato a guerra às drogas não é apenas uma guerra contra cartéis, mas virou um confronto geopolítico que corre o risco de colidir frontalmente com o crescente papel da China na América Latina. E esse é o ponto central desse ataque. Durante décadas, meu caro, a interdição de drogas contra os cartéis foi feita pela Guarda Costeira e várias forças-tarefas regionais. Só que a mobilização mais recente, que inclui uma armada, inclusive o USS Iwo Jima, a inclusão de contra-torpedeiros com mísseis guiados e até submarinos nucleares mostra muito mais um preparativo para uma guerra, uma invasão, para forçar uma mudança de regime do que um policiamento antidrogas. Veja, e por que isso? A verdade é que a Venezuela deixou de ser um petro-estado frágil, tomado por corruptos ou por projetos de poderes de esquerda. Não. Ela se tornou um dos parceiros mais importantes da China no hemisfério ocidental, com Pequim fornecendo dezenas de bilhões em empréstimos e investimentos no âmbito da iniciativa do Cinturão da Rota da Seda. Ao militarizar o combate às drogas, meu caro, nas águas venezuelanas, o que os Estados Unidos mostraram é que eles não vão tolerar que a China consolide a sua influência no território. O que Washington enquadra, na verdade, como uma luta contra gangues, Pequim está interpretando como contenção. As empresas chinesas têm participações profundas no petróleo, nas redes elétricas e na infraestrutura da Venezuela, mas também na América Central, como nós já mostramos aqui no Geoeconomia. Então, um grupo de porta-aviões americanos em Caracas, para eles, é claro que não é uma operação de drogas, mas uma tentativa de enfraquecer a posição chinesa na região. Assim como as patrulhas navais dos Estados Unidos no Mar da China Meridional são lidas por Pequim como se fosse um cerco, a realidade é que a Venezuela corre o risco de se tornar uma imagem espelhada, a influência da China testada no exterior de maneira que está muito próxima de Washington. Veja, para o Maduro, a escalada americana é extremamente perigosa. A Venezuela permanece economicamente frágil e diplomaticamente isolada. No entanto, a postura agressiva de Washington, e ainda bem que é, diga-se de passagem, permite angariar um apoio interno para ele, para tentar dizer que vive uma guerra fria e tentar buscar outros aliados. A sua promessa de mobilizar uma milícia multimilionária apresenta um conflito com uma defesa patriótica contra o imperialismo. Tudo propaganda, da mais barata. Quanto mais o Washington intensifica a tensão, mais o Maduro vai vincular a sobrevivência do seu regime olhando para Pequim e para Moscou e para o uso da sua estrutura de financiamento de narcoestado, que são os cartéis. De fato, Maduro é, hoje, um dos maiores narcotraficantes do mundo. As consequências regionais e globais desse debate são enormes. Os governos latino-americanos imediatamente responderam. A presidente do México, que foi a Cláudia Sheinbaum, alertou, gente, cuidado com a militarização unilateral. O Celso Amorim, veja você quem, lembrou a Washington, como se alguém fosse ouvir ele, que a América Latina guarda memórias dolorosas de intervenções externas, sem
lembrar das intervenções que estão sendo feitas pela China hoje. E até a Colômbia, que é parceira de longa data dos Estados Unidos, não resistiu. Ela se mostrou preocupação com a possibilidade de ser arrastada para dentro desse conflito. A China está observando tudo e de perto. Durante anos, a China se apresentou como um parceiro não intervencionista, tentando contrastar a presença militar dos Estados Unidos, mas utilizando o dinheiro como arma. Financiamento de infraestrutura. E se Washington intensificar a diplomacia dos canhões, Pequim vai ter que tentar usar uma reação regional para tentar manter o seu soft power, provocar os governos, exigir com que eles se pronunciem pedindo ajuda internacional contra o imperialismo, que é a propaganda que eles estão tentando fazer desde sempre, fingindo que não são também e não têm um projeto imperial, como até parece, né? Bom, e o fato é que isso vai garantir para a China a segurança dos seus investimentos em energia e infraestrutura. Agora, o que está realmente em jogo? É que explodir barco, meu amigo, a realidade não vai alterar a crise dos fetananil lá, fetananinos, sei lá o nome dessa droga, lá nos Estados Unidos. As rotas de contrabando sempre se adaptam. Aliás, tem um ditado clássico espanhol que é muito bom, né? Que é echa la ley, echa la trampa. No momento que é feita a lei, o cara já vai dar um jeito de burlá-la. Mas essas rotas de contrabando vão se alternar, vão criar novas formas de inteligência de fazer isso. E o que está mudando é exatamente isso. A Venezuela hoje está se tornando um centro de um teatro, na verdade, de operações de uma competição entre Estados Unidos e China. Da mesma forma que na Europa nós tivemos com Rússia e Ucrânia. Só que isso leva riscos de confronto direto pela primeira vez no hemisfério ocidental na América Latina. Ou seja, nós vamos ver um processo que na geopolítica a gente chama de iemenização da Europa e da Venezuela. Por quê? A gente sabe que na geopolítica, em caso de conflito entre duas grandes potências, elas não vão para o pau diretamente. Cada uma vai procurar provocar a outra em uma terceira geografia. E por que a gente chama de iementização, né? Ou iemenização, sei lá? É porque o Iêmen descobriu isso quando se tornou um campo de confronto entre o Irã e a Arábia Saudita. Agora é a vez da Europa e da Venezuela serem iemenizadas, digamos assim. O que começou com uma missão de interdição de drogas vai redesenhar o mapa estratégico das Américas. E esse redesenho do mapa estratégico também passa no aspecto geoeconômico ou econômico, em duas frentes. Primeiro, uma mudança real, estrutural, que nós já estamos vivendo, de uma economia de paz para uma economia de guerra. E o segundo, não apenas a morte desse sistema liberal, mas a morte do supranacionalismo, principalmente esse que deu absolutamente errado aqui na Europa. Agora, o que seria uma economia de guerra? A gente tem que pensar o seguinte, somente a integração, tá, da geopolítica com a economia vai permitir que os tomadores de decisão econômicos entendam e se adaptem com agilidade, né, suficiente às grandes transferências de valor e de poder que vão ocorrer dentro desse cenário de economia de guerra. Os principais critérios hoje das empresas vão se alterar completamente, meu amigo. Vai ter que ter um novo modelo de operação, onde, por exemplo, você vai ter, em vez de você ter aquela história, né, do core business, eu sou focado, eu só faço uma coisa e o resto eu terceirizo, ou eu não tenho nem mais fábricas, porque eu subcontrato fábricas em outros países, esse modelo vai ter que ser alterado por uma competência de uma gestão geoeconômica, ou até mais direto, a gestão do caos. O resultado, meu amigo, é diametralmente oposto àquilo que nós pensávamos. Não existe mais alavancagem para controlar riscos financeiros. O controle de risco passa a ser geopolítico. A terceirização para mercados ou outros países vai desaparecer em favor de uma reintegração vertical. A concentração vai ter que aumentar e tornar-se, em alguns, dentro dos países, diversificação. O contrato, aquele contrato de adesão padrão que é feito no globalismo, ele vai ser substituído por acordos bilaterais e acordos entre empresas, em países amigos.
ou aliados. E a logística, que é o mais importante da ideia do just in time, né? Agora vai ser o famoso just in case. Não dá mais para dizer eu vou fazer contratar globalmente as coisas à medida que eu vender meu produto, porque eles podem não acontecer. A ideia, aliás, eu estive na Europa, estava na França, né? Eu estou na Europa, né? Mas estava na França recentemente, e aí um cara falou uma frase ótima. Ele falou que a ideia, né, do ESG, que em tradução, né, para português significa tipo ambiente, sociedade, governança, vai se alterar. E o ESG tem que ser energia, segurança e guerra. E ele está certíssimo. Porque nesse cenário de economia de guerra, a energia se impõe como ponto, o olho central desse ciclone, mudando inclusive a própria pauta de transição ambiental que estava aí. A segurança vai voltar a ser controle, em particular de suprimentos, alimentos, commodities, e a guerra vai fazer com que as autoridades públicas comecem a tomar decisão econômica a partir de um mundo provavelmente de escassez e de riscos estratégicos. Se você pegar quando tudo isso mudou, quando se fundou realmente a economia de guerra, eu diria que foi no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês que marcou o fim da gestão colonial do Império do Meio. Ou seja, o ex-presidente Deng Xiaoping, né, ele acreditava ter conseguido impor para a eternidade um modelo de gestão colegial. Isso acabou. O Xi Jinping virou o dono da China e o imperador. Só vai sair de lá depois de morrer. Essa é a realidade. E ele muda, a partir daí, um marxismo-leninista, que agora contaminou, meu caro, nada mais nada menos que 20% do PIB mundial. Veja, esse modelo marcou o fim da globalização feliz, da aldeia global da TV Globo, né? Somos uma aldeia global, não somos mais. Essa foi a grande traição chinesa dentro de um plano do globalismo mundial tecnocrata que se formou com os oligopólios financeiros europeus e americanos. Ou seja, esses caras, eles achavam que gradualmente a China iria permitir o modelo do capitalismo ocidental. Só que o terceiro mandato de Xi Jinping mostrou o contrário, que ele vai trazendo um sistema hoje moldado no que alguns chamam de capitalismo chinês, que não existe. É um marxismo-leninista em confronto direto com os esquemas europeus, baseado, inclusive, em modelos econômicos que foram feitos na Alemanha e no Japão. Em tempos de guerra, meu amigo, que é o caso dessa economia de guerra, as perguntas importantes são: como o meu país depende do resto do mundo? Quais são os meus pontos de interdependência em que eu não posso correr o risco de sofrer? E como o resto do mundo depende de mim? No caso do Brasil, por exemplo, de alimentos e energia. Em termos macroeconômicos, essa dependência, essas duas perguntas, de como eu dependo do mundo e como o mundo depende de mim, podem ser medidos na evolução da balança comercial e na balança de pagamento corrente, ok? Só que isso deveria mudar a forma como nós olhamos esses números. No Brasil, a gente vai falar daqui a pouco, o mercado financeiro vive uma alienação. Continua olhando para esses números como se vivêssemos num globalismo, como se a geopolítica não fosse mais importante, como as relações de interdependência fossem prevalecer, o supranacionalismo continuaria valendo. E as entidades globalistas, como o ONU, o Banco Mundial e até mesmo os FEDs, que são os bancos centrais, pudessem continuar funcionando como se nada tivesse acontecendo. Só que eles estão no modelo que não existe mais dentro dessa realidade. Aqui, meu amigo, no Quinto Elemento, você sabe que acontece de tudo, né? Mosquito, abelha, trem, é a vida da gente. Seguimos, meu caro. Só que Pequim entende isso. E o que ela faz? Para poder responder essa pergunta de quanto o mundo depende de mim e quanto eu dependo do mundo, ela utiliza também armas econômicas. E é por isso que ela restringe as suas importações apenas para produtos que ela vai reexportar. Então ela limita o seu consumo interno, entende? Ao contrário da propaganda que está por aí, que promete um reequilíbrio pelo crescimento do mercado doméstico, Pequim segura o consumo da sua população e o fortalecimento do seu mercado para não depender do mundo, enquanto o mundo depende dela. Esse famoso reequilíbrio nunca vai acontecer, não vai acontecer tão cedo, né? Por quê? Porque ele está limitando o consumo interno a 40% do PIB. Só que o Ocidente consome 70%. No mundo ocidental, o consumo interno é quase 70% do PIB, enquanto na China 40%. Então ela sempre vai fazer com que o mundo dependa dela. E ela não quer depender do mundo. E isso é que os números refletem. Então Pequim se esforça, sim, por meio de várias formas,
tá? Incluindo empréstimo subsidiado, inclusive a formação de campeões nacionais, para poder maximizar o seu poder de exportação, e especialmente em indústrias consideradas estratégicas, conforme foi identificado, que a gente já viu, no plano Made in China de 2025. E a ideia deles é, assim, consolidar o quê? Sua presença nos gargalos das cadeias de valor globais, dos quais hoje se estima que 1/3 de tudo que é relevante nessa cadeia de valor passa por uma etapa intermediária na China. E é por isso que ela está fazendo e investindo em áreas estratégicas de outros países, porque ela quer sim importar matéria-prima, mas continuar exportando. Tudo que ela importa, como primeira cabeça dela estratégica, é para direcionar as suas reexportações, para ser reexportado de outra maneira. Enfim, então, meu amigo, essa é uma realidade. E a China, então, alterou esse modelo que valia no mundo. Não adianta a gente orar e ficar saudosista, como o Armínio Fraga, de um mundo liberal global, porque isso não vai acontecer, ele já morreu, meu caro. Então, não se engane, meu amigo, o fim do liberalismo, ele leva não só à volta de um sistema soberano, porque é o casamento dessa geopolítica com a economia. Não se dá por apenas por um reordenamento econômico, mas civilizacional. Ou seja, a questão econômica hoje, ela está sendo alterada, o sistema, a infraestrutura econômica, não apenas porque o Trump botou as tarifas, ou a China resolveu trair única e exclusivamente o modelo que estava sendo implementado anteriormente, de globalização, e resolveu recriar o seu neo-marxismo-leninista, alguma coisa assim. Não, 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 não. Veja, há um problema. A doutrina liberal, ela sempre se apoiou por dois princípios, vamos dizer assim, metafísicos, privilegiados, tá? Que são o relativismo cultural e moral, ou seja, o famoso a cada um tem a sua verdade, né? Gosto não se discute, aquele papo furado. Então, esse relativismo moral foi um dos pilares. O outro é o culto positivista da ciência e da razão. Ou seja, meu caro, nesse culto, esses dois pilares são fundamentais. Um, para poder dar a ideia de que o ser humano é atomizado e a sua vontade é de onde você vai buscar a sua própria autoridade moral, a fonte da sua moral, porque tem a ver com seus desejos e a sua plena realização. E do outro lado, você tem a necessidade de um culto à ciência e à razão. E você vai ver por quê. Mas até para poder criar aquela história clássica de maximizar a curva de utilidade. Então você precisa de um lado econômico de positivismo para transformar a economia num sistema quase que uma ciência, ao mesmo tempo que se cria o que a gente chama de um princípio ou uma sociedade axiologicamente neutra, ou seja, laica, sem base moral pré-definida. E isso faz com que, oficialmente, o sistema fique livre de questionamentos filosóficos, entende? Então é esse relativismo histórico que o liberalismo faz, é que promove e é o pai da teoria queer, entende? Por isso, para usar até uma linguagem que foi introduzida até em 75 pelo famoso relatório da Comissão Trilateral, que já falamos aqui extensamente, quando tratou da crise da democracia, eles trataram o liberalismo como um poder político mesmo, que pretendia substituir questões antigas, ideológicas e até mesmo partidárias sobre a natureza da sociedade. O que eu quero dizer? Qual é a sociedade, antes dessa questão do liberalismo se expandir, havia um questionamento sobre a natureza da sociedade. Se ela é boa, qual é a sociedade boa, qual é a sociedade decente, qual a forma correta de se viver? E passou-se então a analisar apenas a vontade do indivíduo. Esses questionamentos, eles foram simplesmente excluídos da forma de pensar na política. E a partir daí se funda a vontade do indivíduo como grande projeto liberal. Ao mesmo tempo, ele não discute mais um problema concreto da governabilidade da sociedade contemporânea. Veja, de um lado, ele para de se perguntar as grandes questões filosóficas. Qual é a sociedade boa de se viver? É claro que algumas dessas respostas foram erradas, tipo a comunista, socialista, e levaram a coisas horrorosas. Mas é uma pergunta legítima e é uma pergunta fundamentada em princípios morais. A partir dessa sociedade boa para se viver, se implementa então uma governabilidade dela. O liberalismo acabou com esse problema. Ele passou a olhar somente o indivíduo
e, ao mesmo tempo, ele traz a governabilidade para uma outra questão. Para a questão do cálculo racional, a gestão técnica. Eu não sou político, eu sou técnico, né? É uma estranha definição, porque ela joga fora qualquer preocupação filosófica, moral e religiosa, entende? Então, o liberalismo ele dá errado não é porque apenas o seu sistema econômico foi traído pela China ou o Trump está usando tarifas. Não. É porque ele pavimentou, do lado cultural, a teoria queer e no lado administrativo, uma tecnocracia. E essa tensão chegou a um ponto de saturação. E é por isso também, meu amigo, que esses dois lados, tecnocrata e ao mesmo tempo cultural, não são contraditórios. O que eu quero dizer para você é que não existe contradição entre liberalismo econômico e liberalismo cultural. Veja, no liberalismo cultural, nós temos o politicamente correto, aquilo que não pode ser dito, só pode ser dito de uma maneira, frases que só podem ser utilizadas de uma forma. No lado econômico, nós temos o economicamente correto. Já leu Adam Smith hoje? Princípios que não são aceitos serem discutidos, porque o dogma econômico, assim como o dogma cultural, é um só. Ou seja, no princípio, a grande luta dos liberais econômicos pela globalização do comércio e pela abolição de todas as fronteiras é a mesma luta dos liberais culturais. Abolir fronteiras, quebrar tabus arbitrários da moralidade, desse conservadorismo reacionário, e acabar com todas as formas de discriminação. Nesse aspecto, meu caro, entenda, o Festival de Cinema de Cannes, aquele festival super woke, não é a negação majestosa do Fórum de Davos. Na verdade, esses dois se encontram na mesma verdade filosófica realizada, o lado da mesma moeda. Inacreditavelmente e paradoxalmente, esse liberalismo, agora os liberais vão me matar, vão me xingar, mas é verdade, levou à censura e levou ao judiciário, para o judiciário, o extremo poder que nós vemos hoje. Veja, acompanha que eu vou te provar isso. O liberalismo, ele parte de uma sociedade, como eu te falei, moralmente neutra, laica, onde a vontade individual e a atomização de cada indivíduo deve ser potencializada e respeitada. Assim, esse poder axiologicamente neutro, ou seja, instituições formadas para serem neutras do ponto de vista moral, tá? Não são baseadas em nenhuma religião, não são baseadas em nenhuma moral prévia ou filosofia. Não, é um poder cuja única preocupação é garantir uma liberdade individual, com muitas aspas, e ele faz através de dois mecanismos, que são o Estado da lei e o livre mercado. Veja, se nós estamos a priori convencidos que não existe nenhum valor moral universalizável para uma sociedade, né, que possa ser compreendido e aceito por todos os membros de uma comunidade livre a priori, a única maneira da gente conseguir conectar as pessoas, os indivíduos atomizados nas suas vontades, é efetivamente confiar em mecanismos supostamente neutros, instituições de poder neutras e anônimas, como o mercado e a lei. Só que uma sociedade, por exemplo, que proíbe essa promoção de valores comuns e bota o espantalho de uma ordem moral que deve ser abolida, ela se condena, sabe ao quê? A uma regularização, a tantas leis, a uma regularização tão massiva de todos os comportamentos inimagináveis humanos que leva à sua própria autodestruição. E é por isso que você não pode ignorar o fato que não dá para botar por lei uma ética. Uma ética não é decretada, ela é aprendida na família. Ela faz parte de uma base, de um valor moral. Entende? Então a questão, por exemplo, vamos dar um exemplo prático para você entender o tamanho do problema que a gente vive. Pegue aquele caso clássico da ética e da geopolítica, a coexistência pacífica entre fumantes e não fumantes em locais públicos. Veja, em primeiro lugar, esse é um dos muitos problemas que já foram resolvidos, na verdade, de acordo com regras habituais, padrões comuns de civilidade. Tá? Só que, em ambos os casos, né, seja por empatia, seja por civilidade, o Estado não tem que intervir nisso. Só que existe um momento, a partir das pesquisas de opinião, né, que é essa criatura meio ambígua dos institutos de pesquisa, né, que formam uma opinião pública que, na verdade, só representa um tremendo lobby associativo, eles começaram a dizer que cabe à lei e aos tribunais resolver
os microconflitos, os pequenos problemas da vida humana, inclusive da família, como educar seu filho, o que você pode fazer com ele, o que você não pode fazer, quando você se separa, se vai pagar pensão ao cachorro, né? Então esse tipo de microconflito, ele vem porque tudo tem que ser regulamentado, porque a vontade de cada um vale e não existe um padrão civilizatório moral prévio, entende? Então essa erosão dos padrões comuns feitos pelo laicismo ou até mesmo pela essa sociedade axiologicamente neutra, ela levou a um problema enorme, que é a multiplicação desses microconflitos ou das microagressões, como dizem os wokes. E é por isso que você fazer um comentário em rede social ou não falar um pronome de alguém, ou chamar alguém por um determinado nome, que não é um palavrão não, mas uma determinada palavra, gera uma microagressão que tem que ser punida. Ou seja, há uma questão altamente paradoxal, né? O direito liberal não teve outra solução a não ser uma racionalidade falsa, tá? De satisfazer simultaneamente duas reivindicações contraditórias de grupos sociais. Então ele usou, para resolver esse problema, ele utilizou a lei como uma decisão final, que é fruto do equilíbrio de poder entre grupos sociais que querem determinadas coisas. Concretamente, o que isso significa? Que se você tem dois grupos de interesses brigando pelas suas pautas, eles vão dizer que falam em nome dessa sociedade como um todo. E o peso delas, a importância delas, vai se dar de acordo com a influência da superfície midiática, da capacidade de narrativa que eles conseguirem construir. Entende? Ou seja, o sistema construiu e permitiu que grupos de poder estabeleçam qual é a decisão final a partir da sua capacidade de comunicar e representar a sociedade através da mídia, da grande narrativa. Por isso que tem tanta gente defendendo a tal democracia, mesmo que para isso tenha que excluir pessoas, que é altamente paradoxal, entende? Então esse equilíbrio de poder mostrou algo bastante estranho e nocivo dentro dessa sociedade liberal moderna, que é ultra-regular o comportamento pela falta de base moral. Ou seja, o que isso significa, meu caro? É que cada vez mais os grupos de poder querem dominar o império da lei, botar o regulamento debaixo do braço, porque vão poder fazer valer a sua vontade em relação a outros grupos de poder. Então eles vão multiplicar as proibições e censuras daquilo que eu não gosto, incluindo, como a gente vê agora, simples escritos, palavras, opiniões e até mesmo twitters, entende? De acordo com as novas reivindicações que uma determinada comunidade passa a ter. Por isso é que o movimento woke, durante muito tempo, tentou se apoderar do judiciário para fazer valer a sua ideologia. E isso faz com que você tenha um grande problema no Estado liberal. Nesse momento, quando você acaba, então, com a soberania das esferas, ou seja, a família se autorregular, a escola se regular, a igreja se regular, para que o Estado regule todo tipo de comportamento humano, você dá um hiperpoder ao judiciário, não só como instrumento de coação e de obrigação e de autoridade e totalitarismo, mas como fonte daquilo que pode ser ou não pode ser feito a partir da sua compreensão do moral. Aí você pode dizer, que doideira, né? Nós saímos da Venezuela de um ataque ao barco para um problema sociológico do liberalismo. Mas a realidade, meu caro, é que entender a falácia do sistema liberal e dos mecanismos de mercado e do Estado de Direito é entender o motivo do barquinho que está sendo afundado na Venezuela, porque agora nós temos uma nova forma, uma incompatibilidade econômica, social e política com um projeto de liberalismo, que também é trazido pela China. Veja, quando a China hoje fala de prosperidade em comum, que é aqueles termos que eles usam, que o Xi Jinping usa, esse termo é extremamente mal compreendido no Ocidente. Sabe por quê? Porque você deve estar pensando que prosperidade comum significa uma adição de dinheiro, de prosperidade individual para cada indivíduo, que a China vai fazer um plano mundial onde cada um irá prosperar individualmente, um socialismo que vai dar certo, né? Meu amigo, isso é o sonho, foi o marketing
do governo democrático liberal. Mas nada disso é verdade. Uma construção comum dita pelo Xi Jinping significa hoje um bem comum construído à custa de sacrifícios potenciais de países e de certas populações, que irá, na cabeça dele, beneficiar esse país no longo prazo. Ele se inspirou no modelo alemão e no sul-coreano da segunda metade do século passado, onde a ascensão das economias exportadoras e certos campeões nacionais foram baseados, sim, em baixos salários e na utilização de uma enorme força de trabalho. Só que o governo chinês, ele resumiu aí o seu objetivo de fundar uma sociedade moderna. Só que ele fez isso pensando até 2035, para depois buscar uma sociedade próspera, como eles chamam, né, que vai levá-los até 2049 ao topo do mundo, que será o centenário da tomada do poder pelo Partido Comunista Chinês. A mudança para a economia de guerra feita pela China, para poder então garantir esse benefício de longo prazo do país, destruindo os benefícios individuais de curto prazo, entendendo que o liberalismo levava a um grande problema de longo prazo, que é esse individualismo excessivo e a briga de grupos de poder, eles resolveram então perceber como poderiam usar a sua economia de guerra para dar preferência a uma produção industrial, criando a interdependência de países deles, mas ao mesmo tempo levando eles a serem independentes de outros países. Essa é a grande explicação para a guerra econômica e física entre China e Estados Unidos. E isso está mudando de uma guerra comercial para a guerra tecnológica, como nós já falamos aqui. A estratégia chinesa, meu caro, hoje se baseia em pilares que são completamente opostos ao esquema historicamente escolhido pelos liberais. Eles têm uma política industrial centralizada, de cima para baixo, estatal, muitas das vezes. Eles formam as principais prioridades setoriais em todos os níveis do país. Eles buscam, sim, campeões nacionais e estatais e destinados a se tornar agentes, não é de soft power, não, é de hard power, chinês no futuro. E querem uma autossuficiência para escapar da influência estrangeira. Em particular, meu amigo, por meio da criação de uma lei, que é a Lei de Segurança Nacional sobre a Segurança de Dados, que proíbe, veja só, a saída do país de qualquer dado que seja considerado sensível. Esse novo regulamento pode se transformar em coisas absurdas. Quer ver um exemplo? Empresas de logísticas hoje, né, no campo internacional, às vezes não conseguem localizar os seus navios em águas chinesas, porque esse dado é considerado sensível. As escolhas de Pequim hoje levam a uma desacoplação do Oriente, forçando então uma desalocação estratégica no Ocidente. Trump estende isso, e esse é o grande plano. O plano de Pequim são de 3 Ds: desdolarização, desotanização e desocidentalização do mundo. Por outro lado, o que nós vemos é que quando eles olham para as empresas mundiais, eles começam a alterar a forma, né, como eles percebem e permitem que elas entrem. Tem um cara chamado, super simpático, um alemão, George Wuckert, que é da Câmara de Comércio Europeu. Ele deu um exemplo muito bom. Ele falou assim, ó, cada ator, cada empresa ocidental na China recebe um tratamento, dependendo daquilo que ele pode pertencer. Veja, ele chama de classe executiva. Isso é reservado para aqueles que trazem para a China um know-how que não conseguiu se desenvolver ainda, tá? E que ela está se esforçando para criar. O que a China agora quer fazer, eles chamam de classe econômica e é atribuída àqueles que vão enfrentar uma concorrência local para poder garantir que a China fará aquilo que ela quer fazer. E finalmente você vai ter o que a China fará de fato. E isso eles chamam de classe de carga, que é destinado a ativos industriais estratégicos para o futuro, sobre a perspectiva estratégica de Pequim, entende? Eu sempre digo, esse 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que foi de outubro de 2022, marcou, portanto, uma ruptura que vai muito além da simples tomada de plenos poderes pelo Xi Jinping. Ela poderia muito bem nos levar a caminhos, e vai nos levar a caminhos não trilhados, entende? Não existe outra percepção. Só que esses sistemas, no passado, que foram feitos por Cuba, Zimbábue e até a Coreia do Norte, foram irrelevantes. Dessa vez, esse sistema totalitário representa 20% do PIB e está contaminando o mundo através da economia. E a questão do impacto
não surge apenas nas empresas que estão na China, mas em toda a cadeia logística do planeta. Por isso, é necessário romper com essa cadeia logística e começar a garantir novos arranjos econômicos que promovam nações soberanas. No que chamou-se de ordem unipolar, esses acordos de livre comércio não tinham atrito, né? Porque era tudo dominado pelos oligopólios. Só que isso mudou. Isso levou a um grande problema nas indústrias, esvaziou empregos, empobreceu a classe média e a classe trabalhadora. E agora nós temos a volta de um sistema soberanista que alguns erradamente chamam de nacionalismo econômico, e até brincam, alguns chamam até de nacionalismo, né? Que é até uma piada boa. Mas não é a real, porque é um modelo soberano diferente do antigo nacionalismo. Ou seja, você tem um refrão que é muito maior do que apenas o livre comércio, mas uma livre iniciativa casando geopolítica com economia. E há muito tempo, esses promotores desses mercados abertos começaram a aprender que a cadeia de interdependência que eles criaram levaram a um risco geopolítico gigante. A China, então, meu amigo, ela busca ser hoje um concorrente. Ela quer ser de igual para igual com os Estados Unidos em poder econômico, político, diplomático, geopolítico, militar. E cada vez mais, sobre essa liderança do Xi Jinping, ela busca claramente uma ordem mundial sinocêntrica, com instituições e um arranjo global à sua imagem e semelhança. E você pode perguntar aos outros países, vamos falar a real sobre essa nova ordem. Enquanto a China olha só para os Estados Unidos e se coloca como uma grande arquiteta dessa nova ordem, outros países, como a Rússia, no caso da Rússia, por exemplo, ela sofre de uma tremenda síndrome, uma síndrome pós-imperial, né? Ela é um membro importante, sim, mas não é um parceiro em igualdade de condições com a China. O poder russo, de verdade, ele se limita a estabelecer uma área de influência eurasiana sobre as suas antigas repúblicas soviéticas, perturba aí algumas democracias liberais, tem um poder destruidor e militar junto ali aqui à Europa, mas dizer que ela é uma arquiteta na nova ordem, importante, não. Pode até contribuir, mas não. Da mesma maneira, a Europa vem enfrentando o que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer chamou de desafio geracional. E é verdade, porque na medida que os Estados Unidos vão se afastando da Europa em direção ao Indo-Pacífico, e ao mesmo tempo que a Rússia representa uma ameaça mais séria para a Europa, especialmente para os países mais orientais, o que acontece é que a Europa resolveu se remilitarizar após décadas de desmilitarização. Suécia e Finlândia aderiram à OTAN. E nas próximas décadas, você verá, como nós já falamos aqui, a Europa emergir como uma fonte independente de poder militar. Não sei se poder econômico. Depende de vários fatores. Mas com uma agenda não necessariamente casada com a dos Estados Unidos, porém disposta, sim, a confrontar a Rússia nesse campeonato da Série B da geopolítica, enquanto a Série A está aqui entre Estados Unidos e China. E a verdade é que todos esses centros de poder, e aí eu vou botar a Europa nele, Estados Unidos, China e Europa, vão enfrentar desafios muito semelhantes e únicos. Essa divisão tripla me lembra até mesmo aquela divisão global, tripartite, né, de 84, lá do George Orwell, onde você tinha a Oceania, a Eurásia e a Lestásia, e lutaram, né, permanentemente para poder construir alianças que eram mutáveis no tempo para ter um equilíbrio de poder. No entanto, meu amigo, essa nova ordem global, ela vai criar, sim, um estado econômico disruptivo, completamente, que será alterado nas empresas, nas cadeias logísticas, nas cadeias de energia e nos mercados financeiros. Tanto os Estados Unidos quanto China precisam de aliados, precisam de áreas de influência, e os Estados Unidos não vão deixar a América Latina para a China. Tudo isso que eu falei é que está por trás daquele pobre barquinho com as pessoas se afundado pela Marinha Americana, entende? Só que esse mundo que a gente está falando, de novas alianças, leva a algo muito mais caótico, uma ordem muito mais perturbadora. Quem será mais eficaz nessa construção de alianças duradouras? E essa é uma pergunta-chave. Porque, na verdade, a verdade é que o globalismo morreu sim, meu amigo, desde a tomada de poder por Xi Jinping. Como os países vão reagir à morte do globalismo, nós não sabemos. Depende da compreensão. O Brasil está perdido nisso. Agora, se o globalismo morreu, o que aconteceu com as suas instituições?
elas também vão morrer. E essa é a realidade, por exemplo, do Fed, quando o Trump ataca, como dizem, o Fed. Porque a Fed, do jeito que ele é montado hoje, é uma instituição do globalismo. E por isso que o Trump quer alterar. Você tem que lembrar que na crise financeira de 2008, famosa crise financeira, o Fed virou o regulador de primeira instância de todo o sistema bancário mundial. Ele inundou todas as economias com dinheiro, comprou uma ampla variedade de ativos, criou linhas de crédito para garantir o acesso das instituições financeiras europeias a dólares americanos. Nesse novo mundo, que vão acabar as interdependências, nós vamos ver um casamento enorme da geopolítica com a economia, que é o nome do nosso programa, né? Geoeconomia. Bom, o programa doméstico do Trump percebeu e é de fato uma implementação desse novo mundo, porque é uma crítica ao que era o Estado administrativo liberal, criado pelo aquele duplo alicerce que eu falei para vocês, do relativismo moral e da técnica, do eu não sou técnico, né? Eu não sou político, eu sou técnico, que é o uso do positivismo, da razão, para simplesmente a partir de uma sociedade moralmente neutra. Só que na prática, né, as agências governamentais, na teoria, né, as agências governamentais deveriam, nesse sistema, estar isentas de influência política, né, de eleições e manter altos padrões técnicos. Só que na prática, meu amigo, na prática, e os assessores de Trump falam isso, esses ninhos dentro do Estado se tornaram ninhos de parasitas que buscam uma uniformidade ideológica e um casamento da tecnocracia com a democracia. O Paul Tucker, em 2018, ele é um ex-governador, né, do Banco da Inglaterra, ele publicou um livro chamado Poder Não Eleito. E ele abordou problemas dos bancos centrais, em particular dessa ausência de delegação democrática e do domínio tecnocrático em geral. Só que ele tentou dar uma aliviada. Ele falou: o Fed não é desonesto, eles realmente querem trabalhar de forma técnica, eles não tomam as decisões que querem, não, porque eles precisam, né, ter confirmação do Senado. Então, apesar dele ter um isolamento formal político, na prática, é o Congresso que pode, né, e influencia as decisões do Fed. Entendeu? Então o Fed não é verdadeiramente independente. Alto lá, não é bem verdade. Mas o Drucker falou isso, que a prestação de contas, né, do Fed se dá junto ao Congresso, porque ele aplica as técnicas macroeconômicas e regulatórias, mas não está na questão política. E embora, né, todos esses banqueiros centrais olhem nesse duplo mandato que supostamente eles têm, né, que é estabilizar preço e definir meta de inflação, não são eles que definem as metas. Quem define são os representantes, o Congresso. Você acredita nisso? Não é verdade. Ou seja, para o Drucker são os representantes que devem fazer isso. Na verdade, é o que deveriam fazer, mas não fazem. O Fed hoje é sim independente. Ele faz parte de um sistema econômico muito maior que levou à desindustrialização, fronteiras abertas e quase 40 trilhões de dólares em dívida pública nos Estados Unidos. E o público hoje compreende o tamanho do problema que o Fed gerou. Por isso que não é de surpreender que alguns dos depositantes, das pessoas que têm conta hoje bancária, batem na porta do banco e pedem para ver, cara, os livros dos bancos. Né? Quer saber como está a grana dele, porque eles entenderam que a forma como se gerou crédito e dinheiro foi, sim, política. Uma era de independência no Fed, que surgiu desde 1980, na verdade, foi a implementação de uma tecnocracia. A fundação do Banco Central veio dessa luta, dessa guerra civil do establishment financeiro americano para conter as forças democráticas do século XX. O Fed nasceu em 1913, se você se lembrar, a partir de um grande acordo entre Washington e Wall Street. Tá? A partir de uma grande mobilização que teve em 1890, anos antes, dos agricultores e tal, mas isso foi desculpa social, né? O fato é que o Fed, até mesmo, não vou dizer que ele é todo mal, ele ajudou sim a financiar, por exemplo, o arsenal democrático durante a Segunda Guerra Mundial, ele ajudou na Guerra Fria, mas sempre buscando criar um sistema rentista, entende? E ele, a partir desse grande plano dele, a partir de 1951, ele criou essa independência. Então ele criou a independência do Tesouro.
a partir de uma determinada batalha conhecida econômica. E o seu regime político moderno vem de 79, quando Paul Volcker resolveu aumentar as taxas de juros para fazer a destruição programada da economia mundial, que nós já explicamos aqui. Então, o que a gente enfrenta hoje, meu caro, dentro desse aspecto, dessa grande briga geopolítica que teve essa semana, que o Trump está enfrentando o Fed, é agora uma crise política. Trump olha e fala: esse órgão é um bastião do establishment tecnocrata. O Fed tem sim uma força histórica de uma guerra civil que foi criada a partir de uma necessidade dos bancos, e é um câncer dentro do próprio Estado, que virou um Estado administrativo. Então, quando nós defendemos a tal independência do Banco Central ou do Fed, o que nós estamos falando é de uma instituição isolada da democracia, altamente exposta aos mercados financeiros e à pressão dos bancos grandes demais para falir. Quando as coisas ficaram muito ruins em 2008 e agora em 2020, o que importava o Fed era o Wall Street ou a Faria Lima do Banco Central. Não era a Main Street. Não foi o país, não foi o povo. E veja, isso não é uma questão de pessoal ou de preferência política, tá? É uma dependência estrutural do sistema financeiro americano e no Brasil do sistema financeiro brasileiro, e que ficou altamente complexo, baseada no rentismo de mercado. E essa estrutura que gerou os bancos grandes demais para quebrar, a independência do Fed hoje em relação à pressão política só amplia essa perigosa codependência com Wall Street. E é por isso que, recentemente, o New York Times escreveu uma matéria, coluna de opinião, que tinha o seguinte título: Fed independente é um Fed irresponsável. Esse questionamento do Trump é um questionamento legítimo, feito até mesmo por progressistas. A disputa pelo Banco Central, meu amigo, é o cerne da fundação dos Estados Unidos. Eles tiveram que tentar 3 vezes para criar o Fed. É uma guerra civil financeira. Você teve em 1780, onde o primeiro secretário do Tesouro, que foi o grande federalista Alexander Hamilton, né, ele queria pagar a dívida de guerra e armar economicamente os Estados Unidos contra as potências europeias. Ele tinha essa visão, né? E ele fez isso com uma visão diferente, por exemplo, do Thomas Jefferson, que depois virou presidente, né, mas que era um sulista hostil a qualquer tipo de centralismo, né, e defendia a sociedade de agricultores e da produção de terra. O Hamilton trocou a transferência de capital de Nova York para o sul por um banco que pretendia imitar o Banco da Inglaterra. E o primeiro banco dos Estados Unidos foi inaugurado na Filadélfia, Pensilvânia, por um período de 20 anos. Tá? Só que Hamilton morreu num duelo, não sei se você sabe disso, nesse meio tempo, e o banco acabou não sendo renovado, lá em 1811. Né? Só que, infelizmente, logo depois, um ano depois, explodiu uma guerra contra os britânicos, e o país lutava para financiar essa guerra. Em 1816, 4 anos depois, teve um grande desastre, e que foi criado o segundo Banco dos Estados Unidos, que era para financiar a expansão além das 13 colônias. Só que essa disputa continuou, então, liderada pelo presidente Andrew Jackson, né? E que, para ele, segundo ele, né, a moeda só podia ser em prata ou ouro, né? E isso era aceitável, né, como meio aí de pagamento ou de reserva bancária. Enfim, o fato é que o banco depois foi acusado de favorecer o establishment da costa leste e de não financiar conquista do oeste, além dos apalaches com dinheiro fácil. Bom, o resultado é que esse segundo banco também não foi. Durante muito tempo, ou seja, durante quase 75 anos, os Estados Unidos viveram períodos aí de expansão e bolha, Só que isso também teve no setor ferroviário e bancário, com os famosos barões, né, ladrões, sem que o Banco Central pudesse intervir e injetarem dinheiro para evitar colapsos financeiros. Só que em 1907, com a falência de um banco causada por uma tentativa frustradíssima de assumir o controle e o monopólio do mercado de cobre, atenção, desde essa época os bancos querem monopolizar as commodities, hein? Atenção. Aí veio Wall Street e entrou em colapso e JP Morgan convenceu os seus pares a injetar liquidez, como teria feito o Federal Reserve e que acabou fazendo depois. Ou seja, a criação realmente do Banco Central, no modelo que nós começamos a ver hoje, é de 1913,
pelo democrata Woodrow Wilson. Durante a Primeira Guerra Mundial e posteriormente durante os loucos anos 20, né, o Fed garantiu uma estabilidade monetária nos Estados Unidos. Só que veio o crash de 29 e a pancadaria começa toda de novo. Divisão entre governadores, né? Isso permitiu com que a moeda entrasse em colapso. Então, entre 1930 e 1933, a deflação estourou nos Estados Unidos. E aí vem Franklin Roosevelt e, finalmente, ele olha e fala: vou abrir o caminho para uma futura independência. E deu a confiança monetária para o Tesouro. E o secretário do Tesouro, então, perdeu o seu assento no Conselho de Administração do Fed. A visão de um Fed independente estava, embora que longe, já no horizonte. Em 51 anos depois, a inflação bombou, atingiu quase 21% nos Estados Unidos. Em março, o Tesouro dos Estados Unidos e o Federal Reserve chegaram a um acordo. E nessa data, realmente resolveram separar a gestão da dívida pública da política monetária e lançaram as sementes para esse Fed que a gente conhece hoje. As políticas monetária e fiscal foram separadas. Um cara chamado William Martin liderou a instituição até os anos 70. Ele é mentor de taxas de juros, fez uma confusão do cacete, deixou o Harry Truman desesperado, entendeu? A ponto o Harry Truman olhar para ele e falar que ele era um traidor. Por quê? O cara privilegiava o Wall Street. Desde a fundação dos Estados Unidos, em todas essas sequências históricas, nós mostramos que existe uma guerra civil para o controle do sistema monetário pelos grandes bancos. E o fato é que hoje essa instituição globalista perdeu a sua funcionalidade. Essa é uma nova virada na história e esse é o ponto do Trump. O Fed não serve para tempos de uma economia de guerra que foi alterada pela geopolítica. Se você olhar, somente a integração, tá, dessa dimensão geopolítica permitirá que os tomadores de decisão econômicos comecem a se adaptar a uma nova realidade e aproveitem, consigam surfar nessa grande transferência de valor e poder que vai ocorrer na geoeconomia. Bom, e o Brasil, meu caro? O mercado financeiro brasileiro está totalmente alienado de tudo isso. Eles estão vivendo um mundo de faz de conta, discutindo política fiscal. Recentemente, agora essa semana, o BTG fez o Macro Day. Continuam falando as mesmas coisas. Política fiscal, política dívida pública, dólar, moeda, metas de inflação, como se o sistema não tivesse já sido completamente alterado. O mercado financeiro e os políticos brasileiros tomaram um chá de ayahuasca, vivem em alucinações desconectados da realidade, entendeu? Eles estão discutindo independência do Banco Central enquanto o mundo já vive uma reestruturação desse globalismo. Eles estão promovendo o liberalismo, querendo o candidato do liberalismo, quando no mundo ele já morreu. Veja, nada no evento do Macro Day, lá do BTG, foi discutido. Tarifas, Lei Magnífica, economia de guerra, sobre a influência que está passando na América Latina, quem irá determinar as regras do jogo aqui dentro, Estados Unidos ou China, aspectos geoeconômicos, aspectos geopolíticos. Não podemos esquecer, em tempo de guerra, a pergunta sobre a dependência relativa. Como o Brasil depende do resto do mundo? Como nós vamos fazer com que o Brasil tenha uma redução dessa dependência? E como nós vamos aumentar a dependência do mundo em relação a gente? Em termos macroeconômicos, volto a dizer, são evoluções, discussões sobre balança de pagamento, sim, e sobre balança comercial. Só que isso como reflexo de uma estratégia, de um plano de país. Só que o mercado financeiro, meu amigo, só quer saber de uma coisa: parasitar o Brasil. Então, o barquinho da Venezuela, lá, que é atingido pelo Trump, tem a ver com todo esse modelo que nós estamos falando. E por isso que é um evento extremamente importante. Agora, se o Trump vai se limitar a esses ataques, ou vai realmente invadir a Venezuela e reconstruir um novo sistema, né, de infraestrutura na América Latina, aí você já sabe, esse será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos Geoeconomia.